dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Você não tá querendo um PlayStation ou um Nintendo Switch 2, não, né? Não, sabe por quê? Que eu tenho mais notícias. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rona. E Cora, você não tá querendo um Nintendo Switch, não, né? Felizmente não. Porque tá esquisita a coisa. Querer alguma coisa eletrônica nos próximos anos é que eu não sei, sabe? Cora, 3 histórias sobre Donald Trump, tarifas e tecnologia. Uma é uma história que a gente já contou, mas eu acho que essas 3 histórias juntas mostram como é que os próximos anos vão ser esquisitos e complicados e surpreendentes. A primeira história você já contou aqui, que é a história de que dias antes, quando Trump anunciou que ia ter a coisa lá de tarifas, o Tim Cook, CEO da Apple, encheu 4 aviões de iPhones e mandou para os Estados Unidos. 1,5 milhão de iPhones. Um troço, é uma fortuna você importar de avião em vez de navio, mas eles não tinham como saber se, sei lá, iam decidir implementar imediatamente as tarifas, se ia ter prazo, ou quais iam ser. Então, traz tudo, pelo menos estoque de iPhone 16 para o mercado americano esse ano a gente tem, e pelo mesmo preço que a gente está cobrando. Aí o iPhone 17 a gente vê no final do ano, mas o estoque para os Estados Unidos a gente tem. Tudo bem. História mais do que contada, então. Nintendo Switch 2. É uma baita de uma febre, né? Aquele... É um consolezinho. É um consolezinho de mão, né? E é bem... O pessoal gosta de videogame, gosta muito e tal, parece que é bacana. Não importa. O ponto é... Nintendo Switch 2 vai ser lançado, tem uma grande expectativa, porque o Nintendo Switch, primeiro, é muito popular. Deve ser lançado em junho desse ano. A Nintendo está tocando os tambores lá. Ia abrir para pré-venda no Hemisfério Norte na semana que vem. 21 de abril, dia de Tiradentes. A Nintendo cancelou a pré-venda nos Estados Unidos e no Canadá. Aí você pergunta, por que no Canadá? Porque toda a América do Norte é alimentada, a Nintendo manda no mesmo grupo de carregamentos para o mesmo porto nos Estados Unidos. Você pode levar direto para o Canadá os canadenses? Tipo, pode, né? Mas aí você tem que reorganizar toda a logística. E são 2 navios, não é mais só um. Tem uma complexidade no jogo. E eles não têm a mais vaga ideia de que preço esse troço vai sair quando eles mandarem para os Estados Unidos no final de maio, início de junho. Eles não sabem quanto vai custar. Então eles não podem fazer a pré-venda a partir da semana que vem. E os canadenses também rodaram. Caramba. Aí, PlayStation 5, que já existe, devidamente lançado, a Sony tomou a decisão de dar um aumento de 25% nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio. Aí você se vira e pergunta, mas por que aumentaram na Europa e no Oriente Médio e 25%? Porque as tarifas são muito maiores do que isso. É verdade, mas veja, o público europeu e o público do Oriente Médio é o público que paga mais alto, que tem mais poder financeiro. Então, se você dá um aumento que pega os Estados Unidos, mas também pega Europa e Oriente Médio, você distribui por mais de um mercado
o preço, o custo a mais que você está tendo. Faz sentido. E assim você não precisa multiplicar por 2 ou talvez por 3, porque já tem gente falando de aumento de 240% no mercado americano. Você não precisa multiplicar por não sei quanto. No mercado americano, você pode diminuir o aumento que você vai dar para os Estados Unidos se você aumenta. São 3 empresas, a Apple, a Nintendo e a Sony, tendo que lidar com um problema, com apetrecho digital, de 3 maneiras completamente diferentes. Uma distribuindo um aumento, outra segurando um pré-lançamento porque não sabe o que vai acontecer, uma terceira antecipando importação. O que eu acho interessante de tudo isso é só que as pessoas ficam ali, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E a gente está começando a ver o início das coisas acontecendo. Das consequências, né? E cada uma dessas 3 empresas lidou de formas muito diferentes com o problema. A gente vai ver uma confusão se estabelecendo por toda parte, porque cada empresa vai encarar de uma maneira diferente esse problema. Cara, agora, você imagina, porque a gente está falando a respeito dessas tarifas e Trump e tal, como um exercício exótico, porque nós não lidamos com isso. E além disso, nós estamos aqui no Brasil, que felizmente é bem longe da confusão. Mas você imagina o desespero que deve ter dado na cabeça do Tim Cook e de toda a Apple, das pessoas que realmente têm que lidar, para quem essas tarifas atrapalham o cotidiano de verdade. Quer dizer, você tem que saber o que você vai fazer amanhã, mas você não sabe, porque você não sabe se o cara vai acordar de bom humor, de mau humor, de onde ele está tirando esses números. É uma coisa bizarra. Porque os números são artificiais, né? É um troço assim, não tem, 140%, 120%, 240%. Não, corta... Olha, eu estou obcecada com Trump, não tem jeito, porque eu acho que é a coisa mais violenta que nós já vimos no nosso tempo de vida. Uhum. Eu, no outro dia, estava com um amigo e disse, cara, nós nunca vimos nada igual. Eu digo vimos, mas faz muito tempo, quando a União Soviética acabou. Foi completamente diferente o processo. Mas também era uma coisa que a gente nunca imaginava que ia acabar. Aquilo era um Estado totalitário, poderoso, um dominador daquela... E desmontou de um dia para o outro. E desmontou realmente de um dia para o outro. Quer dizer, durante 6 meses, 1 ano, teve umas discussões que a gente achava que essa coisa lá deles, que eles vão resolver, mas que não era nada diferente do que tinha acontecido antes. De repente você começa... Teve aquela tentativa de golpe em cima do Gorbachev, né? Teve. Prenderam ele na Crimeia. Isso. Depois você ouve falar em Estônia, Letônia e Lituânia, que são 3 países que você tem a impressão que a geografia inventou só para chatear as crianças na escola, porque né, aquele momento você tem que lembrar das capitais, enfim. Se soltam, declaram sua independência e no dia de Natal está lá o Gorbachev largando a União Soviética. Fim da União Soviética. Eu me lembro, é engraçado, da sensação que eu tive, a sensação de todo mundo que estava assistindo aquilo naquela época, foi essa sensação de incredulidade, mas como é que isso aconteceu? Estava para acontecer, mas ninguém esperava que acontecesse tão rápido e ali diante dos nossos olhos. E eu me lembro que a coisa que mais me preocupou na época era uma questão muito banal. O que ia acontecer com o hino nas Olimpíadas? Porque eu adorava a Internacional e eu achava a coisa mais linda quando subiam aqueles atletas e tocava a Internacional. Bom... Eu estou vendo em coro na cabeça. Mas não é? Eu sou muito desafinado, infelizmente, mas é... Aí, isso nós vimos. Nós vimos algumas coisas muito loucas.
A Marselhesa, que coisa extraordinária, né? Sobrou Marselhesa. Sobrou, mas É raro ter hino bonito, né? o nosso é muito bonito. Ah, não. É sim. A gente tem preconceito contra o nosso hino porque a letra dele é péssima. É essa letra toda truncada, mas a música dele é muito bonita. É um português horroroso. É. E já era horroroso no século XIX, tá? Era. E eu te digo, a nossa prevenção contra o hino vem disso. Mas quando você ouve o hino só tocado, a versão instrumental é muito bonito. Olha, mas a Marselhesa e a Internacional têm letras bonitas. Assim, pois é, aí são outros departamentos. Uma coisa marcial. A Marselhesa é maravilhoso. Chamando a guerra, mas... A Marselhesa é bem final de musical. Vamos degolar uns nobres aí. Vamos. Todos ao paredão. Mas, olha, é muito assustador você ver isso acontecendo nos Estados Unidos. A essa altura do campeonato, com o mundo todo interligado, depois de um período de relativa paz no Ocidente, depois que você tinha uma ordem natural das coisas que parecia imexível, digamos, quer dizer, sei lá, a União Europeia, OTAN, Estados Unidos, Canadá ali do lado. Quem vai implicar com o Canadá? Vai querer conquistar a Groenlândia. A Groenlândia, o Golfo da América. É bizarro. O Golfo da América é bizarro. Agora você viu que o juiz mandou ele aceitar a Associated Press de novo na Casa Branca. Porque No pool da Casa Branca. Ele tinha proibido os jornalistas da AP... Da AP de viajarem. O pool da Casa Branca é o grupo de jornalistas que podem sempre fazer perguntas e que viajam com o presidente nas viagens. E como a Associated Press se recusou a adotar, chamar o Golfo do México de Golfo da América, ele proibiu os repórteres da AP de participarem do pool. É uma coisa de república bananeira. Nós estamos vendo um tiranete de República das Bananas na maior democracia do mundo. Não. O estrago que ele fez, eu acho, irreversível no nosso tempo. Eu acho que pode virar, mas vai demorar muito tempo. Um dos detalhes que eu contei no meu ponto de partida de ontem, que eu acho que é um troço muito surpreendente, é a quantidade de caminhos que o Trump está criando para ser fácil dar dinheiro para ele. Ele promoveu, por exemplo, no clube dele na Flórida, em março, não, no início de abril, ele promoveu um torneio de golfe do qual ele participou, que você vai ver lá, e os patrocinadores são várias estatais sauditas. Exatamente. Ele ganhou, aliás, né? Várias estatais sauditas. E o TikTok. Tá ali, estão as faixas, é um troço público, tá? Um torneio absolutamente relevante que só tem esses mega patrocínios porque o presidente que organizou. Aí tem a empresa de criptomoedas que ele criou, que tá um bando de gente investindo nessa empresa, não tem nenhuma criptomoeda relevante, não tem nada, mas é tudo gente que precisa de perdão presidencial que está patrocinando, tudo gente... É um nível de corrupção que, olha, no Brasil não tem. Não. Fernando Collor de Mello não teve o disparate Era um aprendiz de fazer algo do tipo criar uma empresa em nome dele para que as empresas que quisessem dar uma grana, sei lá, virassem sócias ou pusessem, ou então, sei lá, promover um campeonato de jet ski que o presidente entendeu? É assustador, cara. É assustador. Porque nos Estados Unidos você sempre teve corrupção, todo lugar você tem corrupção. Nesse nível escancarado, não. Mas não nesse nível. Isso aqui é um nível de República de Banana. E eu acho que nem República de Banana hoje tem mais esse nível de corrupção, porque eu acho que no resto do mundo as pessoas estão mais espertas em relação a isso. Eu acho que
naqueles países africanos que não tem mais Estado, porque sim, são Sudão. dizimados por guerra civil e tudo mais. Quer dizer, nos países onde tem ausência de um Estado, essencialmente. E onde tem petróleo também, né? Não, mas aí, onde tem petróleo, os cheques lá são donos dos países, né? Na África, em tese, não, tudo bem, na África não, mas estou pensando nos países do Golfo, né? Mas você tem Nigéria ali, né? É claro. Você vê o país inteiro na pobreza e um enclave de milionários. Inacreditável. É muito surpreendente o que o... Sabe o que E a crise, vou te dizer, a crise é estética. A crise, inclusive, é estética. Porque eu não sei se você se deu o trabalho de olhar para o Oval Office. Salão Oval do Dr. Trump. Aquele escritório dele em que ele recebe as pessoas, etc. Eu, por acaso, olhei quando ele recebeu o Bukele, o ditador. Nayib Bukele é ditador. Ele se diz ditador, ele não tem nenhum problema com isso. Ele não se diz ditador? Ele se diz. Ele é um autoritário completo. Ele diz que ele é o ditador mais bacaninha do mundo. Mas ele está contente com o título de ditador. Mas eu estava vendo aquele acontecimento e, de repente, tem uma câmera que está mais... Primeiro, eu estou estranhando o que tem atrás dos dois, porque atrás dos dois tem aquela lareira. E aí tem uma coisa dourada, horrorosa, tipo Las Vegas, naquela lareira. Quando a câmera se afasta, eu vejo que não é só aquilo. Tem um monte de ânforas falsas douradas, umas coisas medonhas. Um monte de bandeiras. Gente, aquilo está parecendo um lupanar. Sério. Você já entrou num hotel do Trump? Cara... E eu entrei no hotel do Trump em Las Vegas. Eu não fiquei lá, mas teve uma vez um evento que eu fui no hotel do Trump no primeiro governo Trump, Las Vegas. No primeiro governo Trump, eu dei uma palestra num evento grande e era início do primeiro governo Trump, era início de 2017. Eu dei uma palestra em Washington e o evento, que era um evento brasileiro, não tinha nada a ver com o governo e tal, mas os organizadores acharam que era interessante fazer o evento no hotel do Trump. Vários empresários brasileiros e me hospedaram no hotel do Trump. É tudo dourado. É tudo dourado. Olha... É tudo. Um troço, eu nunca vi... Acho que em Las Vegas você tem dificuldade, talvez. Em Las Vegas, ele não me chamou a atenção, mas também chamar a atenção em Las Vegas é impossível. Pois mas esse é um hotel em Washington. Sim, pois é. É um hotel muito luxuoso, uma delícia ficar, tudo mais. Agora é tudo dourado. Não, ele botou uns querubins medonhos. Num dos cantos lá tem um arco que tem um espaço, uma prateleirinha, tem uma coisa horrorosa. Porque eu depois fui ver o que diabos aconteceu com esse salão oval, porque não era possível, né? E aí vi que tinha uma ou duas matérias, tinha uma matéria, inclusive, da Fox, mostrando como está bonito e tal. E aí a apresentadora mostra aqueles querubins ali em cima de ouro. Aí eles são de ouro, verdadeiramente. Estavam em Mar-a-Lago, né? Assim, e sabe por que eles são de ouro? Porque desde o começo dos tempos as pessoas tentam inventar uma tinta dourada, mas nada parece ouro como ouro. Então, isso que é a noção de decoração de Donald Trump. E aí ela disse, aqueles querubins, assim, são anjos. E não conhecia a palavra querubim. Olha... O que a gente pode dizer, né? É assustador. E olha, a questão, essa estratégia de rolo compressor está fazendo com que a gente deixe de lado, a gente não, eles lá, né?
com que a gente não grite o suficientemente alto em relação a coisas gravíssimas que estão acontecendo, como a expulsão desse rapaz de Maryland, né? Qual é o de Maryland? O de Maryland é aquele rapaz que é de El Salvador, mas que tem green card, casado, mora há 10 anos nos Estados Unidos. Nesse caso em particular, a Suprema Corte deu uma ordem para que ele fosse trazido de volta. Sim, mas... E eles estão no nível de desobedecer a ordem judicial da Suprema Corte, né? Mas a ordem é muito safada, porque a ordem diz que eles têm que ajudar a trazer de volta. Tem ali a palavra help ou qualquer coisa assim, mas não obriga a trazer de volta. Diz que eles têm que facilitar. Quer dizer, eles criam uma forma jurídica de dizer que eles têm que trazer, porque ele deve ter trazido. O problema não está na ordem. Não, o problema está no fato. Quando diz facilitar, no fim das contas, quer dizer o seguinte: você não pode negar a entrada, você não pode. Sim, mas é ruim. E vai piorar. É ruim a sentença porque, não sei nem se é sentença que a gente chama, mas uma liminar. Não é sentença, uma decisão liminar. É ruim porque ela não é taxativa, no sentido de dizer tem que trazer. Porque tem que trazer. Aí ele recebe o ditador simpático lá, e o ditador, durante a entrevista, toma a palavra. Então já é uma coisa fora de qualquer limite da diplomacia, para dizer que ele não tem nenhum poder para trazer um terrorista, para botar um terrorista de volta nos Estados Unidos. O rapaz não é terrorista. Não há um processo contra esse homem. Nada. Em nenhum país, nem nos Estados Unidos. É assustador, porque isso aqui começa assim. Aí ele está ao lado do Bukele e ele diz que os próximos serão os criminosos americanos para ir para El Salvador. Quer dizer, ele já está falando em deportar americanos para El Salvador. Uhum. Criminosos, diz ele. Mas a gente sabe que história é essa de criminoso. Porque quando você tem uma ditadura, é criminoso quem a ditadura acha. O cara é preso em nome da segurança nacional, que já está acontecendo com aqueles estudantes. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que fundamentalmente a respeito dos Estados Unidos de Donald Trump, ninguém sabe o que vai acontecer. A minha impressão, Cora, é a seguinte: começou como um blitzkrieg. Tipo, aquela coisa, são tanques alemães em massa indo na direção de Paris. A gente está começando a ver resistência agora. Harvard se virou e falou: aqui não. Tipo, Colômbia cedeu imediatamente à intervenção federal. Outras universidades estavam começando a se apavorar, tal, e Harvard se vira e fala: aqui não. Começa a aparecer escritório de advocacia, essa coisa que ele está soltando ordens executivas, né, que são decretos, dizendo que o escritório XYZ banindo eles de fazer trabalho com o governo federal, que quer dizer não só contratos grandes, mas também advogados param de poder frequentar prédios do governo, ter acesso a determinados documentos, além de muitos clientes começam a olhar: putz, nesse governo aí, se você é persona não grata para esse governo, não vou contratar você. Não vou contratar você. Quer dizer, você cria, mas tem escritórios de advocacia que já estão começando a resistir. Eu não sei o que vai acontecer. Ele, obviamente, é um cara que quer se transformar na lei. Mas se ele vai conseguir desmontar a democracia americana, eu acho que não está dado ainda. Eu acho que é uma possibilidade, mas não está claro. Por enquanto,
popularidade dele ainda é bastante alta, ele está acima de 45%. A turma que votou nele continua com ele. A turma que continua com ele, como a turma que continua com Bolsonaro, continua com Bolsonaro. Porque essas pessoas não estão ligadas politicamente, essas pessoas, mas emocionalmente. Não, porque esses caras são o que os outros gostariam de ser. Mas eu acho que, talvez você esteja certa, mas eu acho que tem alguns detalhes aí. Primeiro, o que a última pesquisa Quest fala é que os brasileiros que se dizem trumpistas são 19... Desculpa, os brasileiros que se dizem bolsonaristas... Mas tem trumpista, viu? E eu acho, aliás, totalmente chocante. Os brasileiros que se dizem bolsonaristas são 19% da população. Os que dizem, olha, para onde Bolsonaro for, eu vou. A turma de direita é muito mais do que isso, mas aqueles que falam, olha, desculpa, não são 19%, são 12% da população. Mas olha aqui, é a mesma coisa que os lulistas. Os lulistas são 19%, os bolsonaristas são 12%. O Lula pode fazer o que quiser, pode Certo. matar uma criancinha no horário nobre, e as pessoas, e os lulistas... Não sei, sim, acho que sim. não. Acho que os não. lulistas vão dar um jeito de dizer que não, de encontrar uma explicação para aquilo. Eu concordo que tem uma passação de pano, inclusive principalmente quando o Lula é misógino, né, homofóbico e tal, todos esses episódios o Lula é sempre É o perdoado. Eu acho que tem uma tolerância exacerbada com o Lula por parte dos lulistas. Mas todo político populista, em suma, de esquerda ou direita, ele sobrevive, não politicamente, não por motivos políticos, mas porque ele faz o que os outros queriam fazer. Ele representa uma coisa que os outros querem. A diferença que eu vejo é a seguinte: eu não sei qual o percentual desses eleitores do Trump que são trumpistas, mas ele é o presidente dos Estados Unidos. Se a economia começar a entrar em colapso, por exemplo, eu não sei se a turma vai continuar. Eles vão inventar uma coisa qualquer, vão dizer que a culpa é do Biden. É do Deep State. Ou do Deep State, sei lá do que. Agora, eu tenho dúvida. Pode ser que você esteja certa. Eu tenho dúvidas. Eu acho que a gente tem que esperar para ver. Sim, tudo bem, mas eu acho que o estrago que ele fez já não se resolve, porque onde afetou o país, mais do que na economia, porque a economia, se tiver um solavanco, sei lá, se tivesse tido uma tsunami nos Estados Unidos ou um terremoto ou qualquer coisa, disso você se recupera. Mas a perda de confiança, não. Essa coisa de ver os Estados Unidos pelados, como nós estamos vendo, isso a gente não esquece. Quer dizer, é um país onde um mané se elege e faz absolutamente o que quiser. E aquela posse dele com todos os presidentes atrás e com os caras da tecnologia, essa foto vai envelhecer mal pra caramba. Você sabe que no fim de semana o ministro Pedro Malan publicou um artigo ex-ministro Pedro Malan publicou um artigo no Estadão cujo título era algo do tipo: é assustador, ainda faltam 200 semanas. É isso. E agora, o Malan, homens públicos brasileiros, um dos mais... É aquele cara que não tem se emociona, né? inglês. É o inglês, exatamente. Ele não se emociona. Tipo, é aquele mesmo tom, aquela mesma calma, aquela mesma disciplina e tudo mais. Quando ele se vira e publica um artigo tipo: é assustador, ainda faltam 200 semanas, é porque... É assustador, ainda faltam 200 semanas. É assustador, ainda faltam 200 semanas. Nós falamos na terça-feira. Se o mundo ainda estiver em pé, porque agora é assim, a gente não sabe, né? Você está usando o IA errado. E o pior é que nem sabe disso, mas olha, não é sua culpa. A maioria das pessoas usa inteligência artificial apenas de forma rasa.
e perde tempo, ideias, perde oportunidades. É por isso que a gente criou o curso IA Novos Modos de Usar. Esse não é mais um curso genérico sobre inteligência artificial não, tá? Aqui você aprende a usar IA para resolver problemas reais, como organizar ideias e expandir a sua capacidade de escrita criativa, seja para um livro ou para uma dissertação de mestrado. Utilizar IA em posts e peças de marketing que fujam do convencional. Fazer uma apresentação matadora com slides corporativos, otimizar o seu fluxo de trabalho, aprimorar os seus prompts e escolher a ferramenta que faça exatamente o que você precisa. Esse curso já é um sucesso de vendas e acaba de entrar no acervo do meio. Uma oportunidade imperdível para você que já é premium fazer o upgrade e ter acesso a essa grade completa de cursos sobre política, história e tecnologia. E se você ainda não assina, olha, essa é a hora. Quem aprende a usar IA como deve não só economiza tempo, mas vira referência. Topa ser essa pessoa?